Shalom, irmãos, eu sou o Rabino Márcio Barreto. Foram feitas várias perguntas no nosso canal e hoje eu vou responder todas elas. Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e vamos lá. Esse vídeo irá ficar um pouco longo, mas fique até o final, eu tenho uma surpresa para você. Uma pergunta que foi feita pela Silvana Paula, ela fez a seguinte indagação. No milênio, existirá mortais e imortais vivendo juntos? A igreja e o povo que restou da tribulação, quem são? Pois bem, segundo a Bíblia Sagrada, nós vamos tomar a opinião da Bíblia. A opinião das religiões, cada um tem uma. Opinião de pessoas, também, cada um tem uma. Mas a opinião da Bíblia Sagrada é que nos interessa e é o que nós estudamos e é aquilo que eu vou responder segundo a Escritura. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4, também no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 9, fala de um período pós-tribulação, que é o período chamado de milênio. Milênios são 1000 anos, serão 1000 anos, onde as pessoas vão estar vivendo juntas. As pessoas que creem no Senhor e pessoas que não creem no Senhor vão estar vivendo. Pessoas nasceram naquele período. Pessoas passaram pela grande tribulação e agora estão vivendo no milênio. Pois bem, essas pessoas, algumas são pessoas boas, de bom coração, servem a Deus. Outras pessoas maldosas, outras pessoas têm um coração não tão bom porque não conheceram o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pois bem, o milênio é um período de 1000 anos, pois o próprio nome já diz milênio. Mas esse período, muitas pessoas ainda assim vão desejar o mal, ainda assim vão fazer coisas desagradáveis, maldades, não como está acontecendo no mundo hoje, mas numa proporção muito menor, infinitamente menor. Nesse período, exatamente no período dos 1000 anos, do milênio, Satanás, os demônios, serão presos. Eles estarão acorrentados. Quando eles estarão acorrentados, o Senhor Deus, ele vai perceber e ele vai ver uma coisa que acontece, que o coração do homem projeta o mal, pois não haverá a presença de Satanás para fazer maldade. Hoje, os homens jogam ou culpam toda a maldade que é feita no planeta aos demônios, aos espíritos maus. Mas nesse período, eles não estarão ativos, não estarão fazendo maldade, os espíritos malignos. E aí, quem estará fazendo mal? O próprio ser humano. Claro, numa proporção muito menor. E aí, no final desse tempo, no final desse período, no final do milênio, Satanás é solto para vir arrebatar todos aqueles que praticavam o mal, praticaram o mal justamente nesse período. E aí vai acontecer o julgamento, o grande julgamento do trono branco que o livro de Apocalipse relata, ok? Então tá aí a resposta para a irmã Silvana Paula, que foi a pessoa que perguntou sobre esse assunto. Também o Igor Games, ele pergunta assim, Rabino, podemos afirmar que o anticristo virá do islamismo, biblicamente falando? Está isso na Bíblia? Tem resposta na Bíblia sobre isso? Pois bem, Igor, obrigado pela sua pergunta também, né? Assim como a irmã Silvana. Mas veja bem, os judeus, a nação de Israel, eles aceitam fazer conchavos, eles aceitam fazer aliança com muitas pessoas. Mas é pouco provável que o anticristo venha do islamismo, pois os judeus vê o Islã, o praticante do Islã, embora os judeus, a nação, não deseja mal para as pessoas, mas os judeus veem, enxergam da seguinte maneira,
que o praticante do Islã, ele é inimigo. Ele quer e deseja o mal de todo ser humano, de todas as pessoas que não praticam o islamismo. O Islã, uma das suas bases, uma das suas forças maiores é o seguinte: todo aquele que não pratica o islamismo, ele não é visto, ele não é bem visto. Então, pouco provável que o anticristo venha do islamismo. Para te falar a verdade, segundo a Bíblia e os estudos bíblicos, escatológicos, estudo dos últimos tempos, o anticristo, ele vai vir de uma descendência de judeus. Só assim, um judeu, a nação de Israel, vai aceitar o anticristo. Porque, pensa bem, o anticristo, ele é o Cristo ao contrário. Ele vai fazer o que o Cristo não fez. Ele vai trazer uma falsa paz, uma falsa religião, falsos costumes. Então ele tem que viver, ele tem que ser aceito pela comunidade de Israel. Para que Israel aceite esse chamado anticristo, esse ser humano que vai fazer o papel contrário do Cristo, Israel precisa ter e precisa enxergar que a família desse Cristo, ele é da descendência dos judeus. Então, os judeus aceitarão, a nação de Israel vai aceitar esse ser humano, que vai ser conhecido como Cristo, mas ele vai fazer o papel do anticristo. Então, para ser anticristo, não pode ser de outra religião e não pode ser de outra raça, não pode ser de outro grupo étnico. Então, de outro grupo de pessoas. Ele tem que fazer parte, ou pelo menos descendência, tem que ter a descendência de judeus. Por isso não pode pertencer, muito pouco provável, que ele vai pertencer ao Islã, ok? Tem outra pergunta interessante aqui, que é do Daniel Martins. Ele diz assim: Rabino, eu queria saber sobre a novilha vermelha. Também queria que o senhor falasse como essa novilha, se ela já nasceu mesmo. E a pergunta dele é o seguinte: quantos anos ela ainda é considerada como uma novilha vermelha e pronta para o sacrifício? Veja bem, eu vou te responder de uma maneira muito simples. Sobre a novilha vermelha, está no livro de Números, em hebraico, Bamidbar, capítulo 19. Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 12, também fala dessa novilha. Mas eu vou te responder de uma maneira extraordinária. A Bíblia ensina que Yeshua, para muitos, Jesus, mas Yeshua, que é o Filho de Deus, ele viveu 30 anos. A partir do 30º ano, ele começa o chamado ministério dele. Aquilo que ele veio, aquilo que ele se propôs, aquilo que ele veio cumprir como missão, como ser humano na Terra. E a Bíblia ensina que de 3 anos a 3 anos e meio, ele cumpriu o ministério chamado dele. E a Bíblia diz que João o Batista, um profeta muito respeitado até nos dias de hoje, lá em Israel, João e Yohanan, o Batista, esse João, esse Yohanan, ele profetizou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, esse Cordeiro, ele fez o papel da novilha vermelha. A novilha, ela está pronta para ser sacrificada a partir do 3º ano, até 3 anos e meio. Então, o tempo exato para ser sacrificada são 3 anos e meio. Imagine que Yeshua tinha 30 anos quando começou o seu ministério e terminou com 3 anos e meio, quando a morte acontece na vida dele. 3 anos e meio ele é morto. 3 dias depois ele ressuscita. E graças a Deus e glória a Deus por isso, ele está vivo. Então, o ministério um terreno de Yeshua foram exatamente 3 anos e meio. Exatamente o tempo da novilha vermelha, o tempo que ela está vivo, o tempo perfeito quando ela está com vida. Imagine você que a novilha vermelha, ela já existe, ela está viva, ela já nasceu. Para ser mais exato para você, nós estamos no ano 2019, ela nasceu no ano 2018. Então ela já tem 1 ano de vida, está completando 1 ano de vida agora, porque ela nasceu no período da festa dos tabernáculos.
final de setembro, para ser mais exato. Então, essa novilha, ela vai passar o ano 2019, já tem um ano, 2020, e ela estará pronta para ser sacrificada 2021, pois ela estará com 3 anos e a partir de setembro para frente. Então, ela já está viva e o tempo de maturação, o tempo que ela vai estar pronta para o sacrifício, será exatamente 3 anos e meio, ok? Para você entender, por isso eu falei da vida de Yeshua e falei de 3 anos e meio, que foi o tempo do ministério dele. Ele foi a novilha vermelha que veio para purificar os homens, para derramar o sangue. Esse é o motivo da novilha vermelha existir. Eu também tenho um vídeo da novilha vermelha. Se você quiser saber mais um pouquinho, eu vou falar mais um pouquinho. Assista aí o vídeo, tá bom? E aí você clica nele aqui na hora que terminar esse vídeo aqui. E aí você assiste, fica mais inteirado, tem mais revelações, mais coisas de Deus, que vai te ajudar a entender muito. Ok. Também, o Igor, ele pergunta, né? A igreja passará pela grande tribulação durante os 3 anos e meio? A igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação? São 7 anos que a igreja vai passar? Como que é isso? Pois bem, Igor, a resposta é, Igor, existem versículos na Bíblia Sagrada que vai dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, que são período de 3 anos e meio, e grande tribulação, período de 3 anos e meio. Então são 3 anos e meio tribulação, 3 anos e meio grande tribulação, período 7 anos, chamada de última semana do profeta Daniel. Ok, Igor, para que a gente entenda, veja bem, existem versículos que afirmam que a igreja será arrebatada antes desse período. Existem versículos que dizem que a igreja será arrebatada no meio desse período, que a igreja passa pela tribulação. Existem versículos que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Mas veja bem, Igor, o apóstolo Paulo, a maior sumidade do Novo Testamento em conhecimento bíblico, foi ele que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele afirma em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. O apóstolo Paulo, afirma em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Dá uma olhadinha nesse versículo. Ele diz uma coisa que poucos pregadores interpretam esse versículo. Mas o versículo diz o seguinte: a igreja será arrebatada. É fato, é correto, está certo. Mas a igreja será arrebatada quando? Em que período? Quando isso vai acontecer? O apóstolo Paulo afirma que a igreja será arrebatada quando tocar, quando soar, quando for o som da última trombeta, do último chofar, a 7ª trombeta. Se você for para o livro de Apocalipse, anos depois, o apóstolo João escreve que a última trombeta será tocada, a 7ª trombeta, quando já houver, ou quando já aconteceu, quando aconteceram várias tragédias no planeta. Então muitas pragas, muitas situações danosas ao planeta e aos seres humanos já aconteceram. Então, segundo o apóstolo Paulo, a igreja será arrebatada depois da 7ª trombeta. Então fica aqui o entendimento seguinte: eu não sei exatamente se a igreja será arrebatada antes, no meio ou no final da tribulação e grande tribulação. Uma coisa eu sei, Igor, e você deve saber, você que me assiste, você tem que estar pronto para esse período. Você tem que estar preparado com conhecimento bíblico para que a sua fé para que você não esmoreça, para que você não abandone a fé. Você tem que estar pronto para qualquer situação. O fato é, se você estiver pronto para passar o período da grande tribulação, se caso acontecer o arrebatamento antes, foi lucro para você. Você saiu no lucro. Mas se você não estiver pronto para passar esse período de dificuldade, qualquer situação, qualquer evento, qualquer coisa contrária, você abandona a fé.
Então Deus não quer que você abandone, Deus quer que você fique firme, que você caminhe, que você ande, que você estabeleça o reino de Deus na terra. Mas Deus quer que você faça o quê? Esteja preparado. O apóstolo Paulo diz, ao soar da última trombeta. A última trombeta, quando for soada, a igreja é arrebatada. Os que estão mortos são arrebatados e nós que estamos vivos subiremos. Assim está escrito o texto, ok? Agora, uma outra questão que você deve pensar. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, João, Isaías, Elias, Eliseu, nenhum desses homens tiveram vidas fáceis. A igreja de hoje não é melhor em nada, do que foi no período de Moisés, no período de Elias, no período de Obadias, Amós, Elias, Eliseu. A igreja hoje não é melhor em nada do que a igreja do apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago. Então nós precisamos entender que hoje ser cristão na terra é muito fácil, é muito simples. Então a igreja vai passar alguma coisa? Vai, porque Deus precisa refinar o cristianismo. O cristianismo não é religião, é relacionamento com Deus. Ok? Está respondido aqui? Bom, espero que esteja. Se você quiser, dá um like, faz outro comentário, outra pergunta, diga se você, coloque lá se você não concorda, ou uma outra explicação, a gente vai procurar um outro meio para te ajudar, ok? A Silvana Paula, ela pergunta assim, onde realmente está a Arca da Aliança? Aquela Arca de Moisés. Pois bem, Silvana, interessante a sua pergunta. Existem várias teorias, vários caminhos, né? Alguém disse que a arca está na África, escondida por uma tribo que escondeu, que guardou e lá está guardada. Bom, isso é uma teoria. Outra teoria, esse pessoal da África são descendentes da rainha de Sabá, que teve um relacionamento com Salomão e gerou um grupo de pessoas descendentes do rei Salomão. Essa é uma teoria. Outra teoria é que a arca, ela está guardada, bem guardada, no fundo, onde é o Monte Moriá, onde está a mesquita de Al-Aqsa, que é aquela mesquita do Domo da Rocha, aquela dourada, né? Ali, lá embaixo, abaixo ali, tem muitas salas escondidas que ainda hoje, 2019, ainda não foram abertas, não foram descobertas, ninguém abriu ainda, porque existe conflitos religiosos, por isso não foram mexidas ainda. Existem várias salas lá embaixo, bem abaixo ali, 15 metros, 10 metros de profundidade. E alguém acredita, assim como os judeus ortodoxos, os judeus que estão no comando da nação de Israel nos dias de hoje, eles acreditam que a Arca da Aliança está lá dentro, lá presa, escondida, num daquelas salas, daqueles porões ali. Ali existem várias salas, vários andares, e lá embaixo eles acreditam, eles falam isso, né? Eles comentam isso, que esta arca, a Arca da Aliança, ela está presa lá embaixo. Pô, isso é uma teoria. Mas eu acredito, segundo, se você for estudar a Bíblia, olhar a Escritura, a Bíblia afirma que a arca Deus tomou, Deus escondeu. Foi o Criador que escondeu a arca. Por que ou qual motivo ele esconderia a arca? Uma resposta muito interessante. Uma linha de raciocínio, mas uma bem provável. É que a arca, ela foi escondida por Deus, ela foi arrancada da terra, porque a arca verdadeira, porque aquela arca foi feita por mãos humanas, e a arca verdadeira, ela desceu do céu, ela é o próprio Yeshua, o próprio Cristo, que veio se manifestar no meio dos homens. Ele tinha a palavra de Deus guardada dentro dele, pois ele é a palavra de Deus. Então tinha uma porção de maná dentro da arca. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a escritura sagrada, é a palavra de Deus, as tábuas da lei. Ele é uma porção do maná e ele é também
a vara que deu vida, pois ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida. E vida de que maneira? Com abundância. Então, ele é os três elementos que tem dentro da arca. Ele é a madeira, porque nasceu entre os homens. E ele é o revestimento de ouro que todo ser humano precisa, que é a presença divina de Deus na vida das pessoas. Então, Yeshua, ele é a arca por completo. Ele é a presença de Deus, a presença da graça, a presença do amor de Deus. Então, ele mesmo é a própria arca. Então, eu acredito, segundo a Bíblia, que Deus tomou a arca para si e Deus trouxe uma nova arca, agora viva, não feita por mãos humanas, mas feita pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Ok, então está aqui a resposta da Silvana, né? Silvana Paula. Uma outra pergunta de Davi Lustosa: se esse templo é de Deus, então Deus despreza o seu próprio filho? Porque esse templo que vai ser construído, erguido, se esse templo for de Deus, então quer dizer que Deus está desprezando o filho dele? Não, hora nenhuma, momento algum. Deus tem vários templos. O ser humano foi feito para ser habitação, templo de Deus, o ser humano. E Deus não desprezou o filho dele. O filho de Deus continua sendo o templo, mas Deus tem vários templos espalhados pelo planeta. Por quê? Porque cada um tem uma presença da glória de Deus. Parou de gravar do nada. Volta falando que Deus tem templo em todos os lugares. Parou de gravar do nada. Tem bateria? Tem memória? Parou de gravar. Esse templo que vai ser construído, vai ser erguido, ele será um templo para fazer sacrifícios. Agora, você tem que lembrar que esses sacrifícios são feitos pelos homens. Se Deus vai aceitar o sacrifício ou não, é outra questão, é outra pergunta, é outra resposta. Mas Deus tem templos espalhados pelo mundo inteiro, pois o homem foi feito para ser templo. Deus não habita mais em templos feitos pelas mãos humanas, mas Deus habita nas vidas, nas pessoas. Lembrando que nenhuma pessoa, Davi, pode conter, ou pode receber, ou pode ter a plenitude da glória de Deus. Nós recebemos partes da glória de Deus, presença de Deus, mas não é a totalidade da presença. Se Deus manifestar na vida de um ser humano com a presença total, ele derrete a pessoa, mata a pessoa não aguenta, não suporta. O corpo físico não aguenta. A Terra, o planeta não pode conter a glória de Deus. Então, o templo que será erguido é só para um propósito de Deus. É para um propósito de Deus para com a nação de Israel e um propósito de Deus para com as outras nações. E daí vai se desenrolar algo extraordinário que a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, nos revela e nos aponta e nos dá mais esclarecimento, ok? Deus não despreza ninguém, principalmente o filho dele. Agora, você tem que lembrar que o filho de Deus não é o único templo de Deus na terra. São seres humanos, são também templos, ok? Respondido? O Júlio César é uma outra pessoa que mandou uma sugestão e falando assim: Rabino, fala pra gente sobre o acordo de paz, fala sobre o anticristo, novilha vermelha, fala pra gente sobre o terceiro templo, fala sobre a figueira, sobre os 70 anos de Israel. Olha, Júlio César, eu tenho no card aqui, você vai clicar e você terá outros vídeos relacionados a esse assunto. Todos esses assuntos que você sugeriu, muito bom, muito proveitoso a sua sugestão. Todos eles eu já fiz vídeos, um por um, explicado, bem minuciosamente, dando os versículos bíblicos do Antigo Testamento, que é o Primeiro Testamento, do Novo Testamento, que é o Segundo Testamento, de maneira tal que não fique nenhuma dúvida. A minha missão é explicar a Bíblia. E se eu puder explicar para que você consiga entender de uma maneira muito simples, é o melhor. É o que a gente acredita que é a nossa missão. Eu não quero colocar
às vezes há necessidade de colocar palavras em hebraico, palavras do original, mas eu quero que você entenda, para outro momento nós colocarmos outras palavras mais bonitas, mais rechonchudas, para que o seu entendimento fique ainda mais aprimorado. Bom, algumas perguntas, algumas sugestões, e aí na medida do possível a gente vai trazendo mais conhecimento. A surpresa que eu tenho para você, que ficou até agora o final, é que no dia 20 do mês de agosto de 2019, eu vou liberar para você que ficou, você vai se cadastrar, você vai colocar a sua cidade e o seu nome. Nós vamos fazer um sorteio, nós vamos explicar isso como vai ser, e eu vou liberar para você um livro chamado O Pai Nosso, o poder da oração, da transformação, o poder da cura em palavras. Meu livro, autoria minha, eu vou liberar para você, mas eu preciso que você deixe o seu nome e a sua cidade. Vamos sortear entre essas pessoas, ok? Então fique em paz mais uma vez. Shalom, tchau, tchau.